do Senhor, melhor, conferir aqui o versículo, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ou seja, se Jesus Cristo já levou as enfermidades, nós temos por certo de que nós já fomos curados. Se nós usarmos a nossa fé, só em nós meditarmos nesse versículo, a enfermidade desaparece. Nós nos levantamos do leito de dor, da cama, curados, sentindo-se curados pela fé. Né, irmãos? Temos testemunho de muitas pessoas que estavam à beira da morte, e alguém deixou a Bíblia perto dessa pessoa, então começou a ler a Bíblia, e quando viu aqui que Jesus Cristo levou as enfermidades de todos sobre si, pessoas se levantaram completamente curados, né, irmão? E estão adorando ao Senhor. Então, é um ato de fé, louvado seja Deus. Nós fomos libertos, nós ganhamos a vida eterna, mas para isso, Jesus Cristo, o Filho de Deus, sofreu, foi humilhado para que tenhamos vida e vida com abundância, e o mais importante, a vida eterna. Louvado seja Deus. Vamos aqui adiante. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então é aqui, só completando o versículo, a palavra do Senhor que foi dito, que quando nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira e que se cumpre o que está aqui, então nós somos alcançados pela bondade e misericórdia do Senhor, com a cura divina, com os milagres acontecendo em nossa vida, por nós lermos a palavra e acreditar no que está escrito. Louvado seja Deus. Temos cura da alma, muitas vezes nós estamos angustiados, tristes, atribulados, derrotados, assim, mentalmente, emocionalmente, as coisas acontecendo tanto errado, mas quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, meditamos em tudo aquilo que Jesus Cristo sofreu por nós e que ele foi vencedor, que ele já carregou aquelas angústias, aquelas dores, aquelas tribulações, ele já levou sobre si e que nós não precisamos mais sofrer as angústias, os sofrimentos, as dores, as chagas do corpo, as enfermidades nas entranhas, qualquer parte do alto da cabeça à planta dos pés. Não precisamos mais sofrer isso. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que nós sofremos, o povo dele sofre por falta de conhecimento. Então o conhecimento é adquirido quando nós lemos a Bíblia Sagrada. E nós vamos descobrindo que tudo aponta de nossos pecados, né, irmãos? Aquilo que nós não podíamos pagar se chegar diante de Deus, nós agora chegamos claramente diante de Deus, temos acesso a Deus por Jesus Cristo, pelo grande amor de Deus, ter vindo aqui à terra, ter cumprido a sua missão gloriosa de sofrer, de ser ali enterrado naquela morte de cruz, para que tenhamos vida, saúde, paz, prosperidade, né? Quando falamos em prosperidade, não significa só os bens materiais de alto nível e qualidade. Nós sabemos que prosperidade, a vida abundante, é termos o suficiente todos os dias, né, irmão? O nosso Deus é Deus provedor, Deus maravilhoso, e Ele está conosco. Então, pelas pisaduras nós fomos sarados. Vamos crer nisso, né, irmão? Quando nós estivermos enfermos em casa, vamos lembrar da palavra do Senhor, que Jesus Cristo já levou as enfermidades, e vamos orar crendo que aquela enfermidade desaparece na autoridade do poder do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então Cristo foi machucado, ferido por nós, para que hoje tenhamos vida. Estamos aqui alegres, felizes. Nós falamos da bondade de Deus em ter mandado Jesus Cristo, nós falamos com satisfação, nós falamos com alegria, porque nós vivemos a bênção de Deus todos os dias na nossa vida. Nós somos alegres porque o nosso Deus dá livramento a nós todos os dias. Nosso Deus facilita os meios, o Espírito Santo alegra nosso coração, temos aquela esperança de vida eterna, né, irmãos? Podemos sofrer o que sofrer aqui, porque também temos que percorrer os caminhos que Jesus Cristo percorreu. A palavra do Senhor também diz que no mundo haveremos de passar por aflições, mas não ficamos tristes porque Jesus Cristo, ele venceu o mundo. Glórias a Deus, e deixou um exemplo para todos nós, que quando estivermos enfrentando alguma coisa, assim como Jesus Cristo venceu, haveremos de vencer também, né, irmãos? Então, nós
se seguirmos os passos de Cristo sem murmuração, porque Jesus Cristo, ele foi levado para o matadouro para ser morto, e Jesus Cristo não reclamou. Jesus Cristo ficou de boca fechada. Glórias a Deus. Então, tudo que Jesus Cristo fez, deixou como exemplo para nós. Quando estivermos passando por alguma dificuldade, alguém falando mal da gente, enfermo no meio da família, a família se atribulando com coisas do mundo, então nós não devemos murmurar e perguntar: cadê esse Deus que eu sirvo? Né, irmãos? Por que tudo isso está acontecendo? E não pode também se praguejar os familiares, dizer coisas, porque alguém que venha nos acusar de alguma coisa, mentindo contra nós. Porque Jesus Cristo, ele suportou tudo calado, para nos dar um exemplo, né, irmão? Então, nosso Deus, ele não gosta de pessoas murmuradoras. Não devemos murmurar, devemos sim louvar o Senhor, dar glórias a Deus por todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas, que ele suportou por nós. Ele foi realmente muito oprimido, né, como diz aqui a palavra. Mas vamos ler aqui mais um pouco, para também não tomar muito tempo, fazer só aqui um rápido pronunciamento aqui, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sabemos, queridos irmãos, que toda a humanidade estava caída. Quando Adão e Eva pecaram, então toda a humanidade, toda a raça humana ficou contaminada pelo pecado. Até aquela pessoa que é considerada do bem, né, irmãos, se não aceitar Jesus Cristo, não confessar Jesus como único e suficiente Salvador, então essa pessoa não terá parte lá no céu, na Nova Jerusalém. Então, irmãos, é necessário que todas as pessoas que ouvem o Evangelho, a pregação do Evangelho, é necessário que dê crédito à pregação. Louvado seja Deus. O meio de chegar ao céu, ao descanso eterno, é por Jesus Cristo. Ele mesmo diz lá em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, o caminho de chegar ao céu é por Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, sabemos que Jesus Cristo encerrou ali na morte de cruz, levando a iniquidade de todos nós. O pecado da humanidade toda estava sobre ele, de tal modo que ele estava sujo de pecado, ele nunca pecou, Jesus Cristo nunca pecou, mas ele levou o pecado de nós todos ali para morrer na morte de cruz de um modo tão terrível, que o nosso Deus não teve como olhar para Jesus Cristo. Então, cheio de iniquidade ele estava, sem nunca ter pecado, levando o pecado de nós todos. Então, antes de nós fazermos um concerto com o Senhor, ele já tinha pago o preço com preço de sangue, né? Jesus Cristo deu seu sangue e ele nos redimiu. Toda aquela nossa culpa, todo o nosso pecado que levaria nós para o inferno, ele levou na cruz do Calvário. Então lá ele levou e nós alcançamos a bondade e a misericórdia do Senhor, de sermos salvos, de sair daquela condenação eterna por motivo de Adão e Eva terem caído e a humanidade ter também caído junto. Essa maldição ela foi rompida quando nós olhamos para Jesus Cristo, que ele é o vivificador das almas, né? Enquanto estávamos mortos, atolados no pecado, com Jesus Cristo nós somos vivificados, ressuscitados da morte para a vida e vida eterna. Né, irmãos? Então vamos aqui, vamos saber da hora aqui, só mais um pouquinho, né? E ele foi oprimido, mas não abriu a boca, o que nós falamos aqui, né? Jesus Cristo, ele deu um exemplo para nós. Quando nós enfrentamos alguma dificuldade, alguma calúnia vem sobre nós, alguém fala mal de nós e nos aborrece, muitas vezes nós não suportamos e abrimos a boca e começamos a reclamar, a murmurar, a xingar, e isso não é bom. Jesus Cristo não abriu a boca. Ele mostrou o caminho de ser vencedor. E nós queremos ser vencedores também, né, irmão? Então, devemos aprender com ele, que diz: aprendei de mim,
de seu manso e humilde de coração. Louvado seja Deus. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Grande lição para todos nós. Se queremos ser vencedores, ser participantes das bênçãos, das promessas do Senhor, devemos seguir o ensino da palavra do Senhor e ser humilde, manso, né? Para que a bondade, a graça do Senhor venha sobre nós. Glórias a Deus. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Então, aqui rapidamente, Jesus Cristo nunca pecou, Jesus Cristo nunca fez nada de errado, mas ele foi preso, foi morto ali na cruz, como se fosse o pior dos malfeitores de toda a face da terra. Glórias a Deus. Sem nunca ter cometido uma falha sequer. Jesus Cristo sendo justo, Jesus Cristo justo, limpo, puro, ele foi morto ali, irmãos, em sacrifício pela humanidade toda. Quando falamos assim em sacrifício, sabemos que no Antigo Testamento, de tempos em tempos, as pessoas que cometiam seus pecados levavam animais para serem sacrificados lá perante o sacerdote para cobrir em prol dos seus pecados, né, irmão? Então, isso era constantemente. Imagina aí quantos animais não eram mortos todos os anos, tinha que morrer para poder dizer: estou trazendo esse animal aqui porque eu cometi pecado, quero me acertar com Deus. Aí tinha que matar aquele animal, tinha que derramar o sangue, e era assim todo o tempo. Com pouco tempo voltava de novo, e pensa aí, né? Era dessa maneira. Mas quando Jesus Cristo se doou, se deu por si mesmo, por própria vontade, cumprindo a missão aqui na terra que Deus ordenou, ele se doou, se deu por nós, como se fosse um animal para sacrifício. Ele foi de modo maravilhoso que Jesus Cristo se apresentou ali como um animal limpo, puro, sem nenhum defeito. Já pensou, amados irmãos, um ser humano com mais de 30 anos sem nunca ter pecado? Então Jesus Cristo, ele foi ali para o sacrifício, para dar a vida por nós, como se fosse aquele sacrifício do Antigo Testamento. Só que depois que ele fez isso por nós, nunca mais foi preciso matar animal para cobrir o pecado de ninguém. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sacrificado ali que nem um animal, ele tirou o pecado de nós todos. Basta as pessoas ouvirem a palavra, ler a Bíblia e acreditar que o sacrifício já foi feito, a conta já foi paga, e quem quiser ir para o céu tem que acreditar na palavra de Deus e aceitar Jesus em seu coração, para que ele faça morada no seu coração, e dessa forma, cumprindo a palavra do Senhor, perseverando fiel até o fim, então conseguiremos a vida eterna.